fazerem os seus pronunciamentos. Obrigado, senhora presidente, deputada Carmen Zanatto. Gostaria aqui, primeiramente, desejar a essa casa que essa semana seja uma semana produtiva para o país, uma semana de grandes votações. Realmente estivemos aí 2 semanas buscando ficar mais perto da população, colocar os anseios da população perto dessa casa. Eu tenho certeza que esse semestre será de grande avanço para a sociedade brasileira. Eu, como cidadão, como representante da cidade do Rio de Janeiro, gostaria aqui de exaltar a importância do evento que tivemos lá há 2 semanas atrás, com a visita do Papa Francisco na cidade do Rio de Janeiro. Certamente foi uma visita muito oportuna, uma passagem a qual ele teve a oportunidade de estar lá junto à juventude de todo o mundo, participando da 28ª Jornada Mundial da Juventude. Certamente a mensagem do Papa ficará ligada no coração dos cariocas, no sentimento do brasileiro, no momento em que nós precisamos, de fato, de discursos positivos que gerem realmente expectativas de um futuro melhor. E certamente essa relação pessoal do Papa, com a sua humildade, com a sua sinceridade, com seu carinho de tratar as pessoas, de tratar as crianças, de tratar as pessoas como igual, isso é muito importante nesse momento em que nós vivemos. Respeitar o próximo, respeitar as pessoas, a serem pessoas que todos nós somos iguais, gente como a gente. Então foi um momento muito oportuno, enquanto muitos se preocupavam com a segurança do Papa, o Papa esteve muito à vontade, andou lá com o carro com os vidros abertos, falou e beijou crianças, soube respeitar, acima de tudo, a população e estender, acima de tudo, a mão para aqueles que têm a sua necessidade. E essa mensagem de esperança, de viver, acima de tudo, com alegria, é a que a gente tem que sempre lembrar com essa visita ao Papa. Quero aqui também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os cariocas pela belíssima recepção dessa linda festa que foi lá uma semana na cidade do Rio de Janeiro, dizendo mais uma vez, afirmando que o Rio de Janeiro é uma cidade, acima de tudo, hospitaleira, talvez a mais hospitaleira do mundo. O evento certamente vai ficar marcada na história de tantos outros eventos que virão na nossa cidade. E dizer que essa mensagem positiva marcou realmente esse momento em que o Papa esteve no Brasil, e uma coisa que me chamou muita atenção foi essa mensagem direta para a juventude brasileira, dizendo que nós não podemos isolar os jovens, precisamos de políticas públicas de inclusão da juventude no nosso país. Precisamos, acima de tudo, dizer ao brasileiro que Cristo bota fé nessa juventude e dizer também, o Papa afirmou com muita clareza, essa cultura, nós devemos ser contra essa cultura de rejeição aos idosos, precisamos, acima de tudo, respeitá-los. E ele demonstrou também estar muito conectado com essa era moderna, com esse movimento em que o Brasil acende, esse gigante que acordou. E, acima de tudo, esse talvez o maior papel do parlamentar, do político. A principal papel do político, acima de tudo, é ouvir, para depois, sim, deliberar. Por isso que eu acho que a gente tem um momento muito oportuno dessa semana de estar engajado a esse movimento das manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil, que isso, na verdade, é um grito. A população não aguenta mais o modelo governamental que se encontra nesse país. Isso, na verdade, soa como uma válvula de escape. E esse deve ser, de fato, essa sensação do político, a qualidade maior do político, perceber essa reflexão, esse momento diferenciado que nós vivemos. Esse ano, certamente, é um ano diferente do ano de 2012, é um ano que nós precisamos de choque no país, precisamos avançar. Nossa casa não pode mais ficar engessada, precisamos dialogar mais com a sociedade. A população, acima de tudo, o que ela quer não é nenhum favor, acima de tudo, o que ela quer é resgatar
as garantias dos seus direitos constitucionais, como a saúde, como a educação, como o transporte, como a moradia, como o saneamento básico, como a habitação, como tantos outros projetos que foram, acima de tudo, muito falados no país e não se concretizaram. Então, a Vossa Excelência, a Presidente Dilma, que tem um dever, acima de tudo, e a oportunidade de liderar esta casa, o que o povo realmente quer, ele quer respeito, ele não quer plebiscito, ele quer, acima de tudo, uma saúde melhor, ele não aceita mais assistir as pessoas morrendo nos hospitais, nos corredores dos hospitais, à espera de atendimento. Isso tem que acabar. A saúde não pode ficar na UTI. Queremos uma saúde pública de qualidade, uma saúde pública melhor, que 10% da receita bruta da União seja destinada de fato para a saúde. Precisamos de fato acabar com a corrupção nesse país, com a impunidade nesse país. Precisamos sim que o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta para a população, colocando esses mensaleiros na cadeia. O que a gente tem que, acima de tudo, a gente tem que mudar o nosso pensamento de ver e, acima de tudo, enxugar a máquina pública. Não é possível hoje um governo federal dar exemplo para os demais governos estaduais, para as prefeituras, um governo que tem 39 ministérios. Como é que uma presidente Dilma consegue hoje dialogar e ter realmente a liderança dessas pastas tão importantes se ela não consegue, ao menos, dialogar? Então, a gente precisa, de uma certa forma, ter um melhor diálogo e também uma transparência em relação a esses gastos públicos. Devemos falar também em relação à reforma tributária. É um absurdo o que se paga de imposto nesse país. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil precisa, acima de tudo, saber quanto de imposto ele paga em cada um dos seus produtos e serviços que são prestados. Porque, acima de tudo, a gente paga muito imposto e a gente não tem os serviços públicos, eles se encontram aí, eles têm a total precariedade. Ele precisa avançar ainda mais. Eu, por exemplo, essa semana tem o Dia dos Pais e eu estou fazendo um levantamento de um estudo, de um presente, de tal, eu ia comprar um perfume. Eu quis estudar quanto de carga tributária existia naquele utensílio. Somente no perfume tem quase 80% de carga tributária. Isso é um absurdo, a gente tem que mudar isso, isso tem que ser diferente. O brasileiro não aguenta mais pagar essas taxas absurdas hoje no país. E o movimento hoje que veio das ruas, que a maior insatisfação do brasileiro, que mais foi apontada nas pesquisas, certamente foi a mobilidade urbana, a insatisfação na vida das pessoas. As pessoas não aguentam mais perder tempo para ir no trabalho, perder tempo para ir no médico, perder tempo para buscar seus filhos no celular, e isso a gente tem que realmente debater, essa melhor acessibilidade. Precisamos melhorar consideravelmente o sistema de transporte com qualidade, baratear também esse serviço de transporte. Não adianta o governo incentivar a redução de IPI para automóveis, beneficiar as montadoras e esquecer daquela pessoa, daquele cidadão que usa o transporte público em massa. Esquece de incentivar metrôs, transporte sobre trilhos, a questão dos ônibus. Isso que a gente precisa mudar, essa cultura precisa mudar. Tem que se incentivar, acima de tudo, o transporte em massa no Brasil, sem contar com relação também do incentivo ao pedestre, quem quer andar, quem está perto do seu lar ali para ir para o trabalho, por exemplo, a questão da ciclovia, tem que se investir. Isso tem que vir numa cadeia, numa pirâmide aqui do governo federal, de incentivar os governos estaduais a dialogar também com os municípios para que se crie, acima de tudo, um plano de ciclovias, incentivar o uso da bicicleta no nosso país. A gente precisa, de fato, de uma melhor educação. A educação hoje se encontra falida. O que precisamos, na verdade, é dar dignidade a essa juventude, muitos deles querem uma oportunidade e acabam se perdendo nesse meio do caminho por não ter igualdade no mercado de trabalho. O que o jovem hoje quer, ele quer uma oportunidade. Precisamos valorizá-los, como também temos que valorizar o professor. Temos que dar melhores salários a esse profissional. Temos que também construir creches nesse país. Não adianta se falar de planos de creche, temos que dar oportunidade para esses pais, principalmente nessa era globalizada, a qual os pais cada vez mais precisam deixar seus filhos na creche para trabalhar. Temos que incentivar
essa juventude e essas pessoas a terem creche em todos os municípios do Brasil. Temos que dar acesso também às universidades públicas, dar ao direito a essa juventude de classe C, D e E a participar também de universidades públicas do nosso país. Sem falar num projeto de lei que está nessa casa aqui, que há muito tempo fica parado nessas comissões, que trata sobre a remuneração dos professores, de isenção de imposto de renda sobre a remuneração dos professores, que fala de acordo com a linguagem da população. Precisamos, de fato, debater de forma muito clara, esta semana, a questão da reforma política, de uma forma séria. Precisamos de uma renovação profunda nos partidos e na política. Acima de tudo, quem sabe, unificar as eleições. Não se pode parar esse país a cada 2 anos. Precisamos unificá-las a cada 5 anos. Certamente o país teria um grande avanço. Precisamos estipular um teto nas campanhas eleitorais para dar igualdade e condição àqueles que querem disputar uma eleição. Não se pode ter hoje campanhas de 10 milhões de reais e o outro que gasta apenas 10 reais. Temos que igualar. Temos que acabar com o fim da reeleição para o Executivo. Temos que acabar com o fim da reeleição, com esses puxadores de votos, deputados que têm muito voto e aqueles que se elegem com 200 votos aqui nessa casa. Temos que ser contra a lista partidária, porque a lista partidária só favorece os donos de partido. Temos que acabar, de fato, com suplente de senador, suplente sem voto. Quem tem que sentar na cadeira do Congresso Nacional tem que ser pessoas que, acima de tudo, representam a sociedade. Precisamos, acima de tudo, incentivar os jovens nas chapas das eleições. Eu tenho um projeto, que é o Projeto 2408, de 2007, que incentiva os jovens de 18 a 29 anos, como já existe essa porcentagem de 30% para as mulheres. Por que não aproveitar esse momento oportuno do Brasil, incentivar essa juventude a entrar e sentar aqui e falar para a população e trabalhar, porque essa juventude que vai fazer essa mudança, acima de tudo, nesse nosso país. Hoje, os partidos políticos estão em xeque, e o que eu vejo hoje, na verdade, é que todos esses partidos não estão sabendo se comunicar. Isso é uma grande oportunidade, e todos parece que estão perdidos nessa era da internet, de buscar realmente o melhor diálogo, buscar um aproveitamento, principalmente dessa grande onda de insatisfação no Brasil. Precisamos, esta semana, colocar uma pauta positiva para o Congresso Nacional, porque eu acredito que o Congresso Nacional será, de fato, o palco dessas mudanças, porque se não for o palco dessas mudanças, realmente a gente vai continuar dessa forma como está, com esse descrédito com a política, e eu, como mandato de deputado federal, não gostaria como isso. E eu acho que todos nós queremos uma mudança, e eu acho que a gente tem que buscar, acima de tudo, um país mais justo. E a gente pode com isso como? Com uma pauta positiva. Hoje a presidente da República mostrou grande sabedoria em sancionar o Estatuto da Juventude, que vai garantir mais direitos para a juventude, para os jovens de 15 a 20 anos de idade. O PL que destina os royalties do petróleo para a saúde e educação, 25% para a saúde e 75% para a educação. Temos que votar também com muita urgência nesta casa. A questão do rito das medidas provisórias, temos que votar projetos de lei, não podemos ser ordenados pelo Executivo que pauta essa casa. Os deputados têm que se valorizar acima de tudo. Precisamos votar a PEC 6 de 2012, que estipula a ficha limpa para os servidores públicos dos 3 poderes. Precisamos terminar com voto secreto em processo de cassação de mandatos de parlamentares. Precisamos focar em assuntos como o meio ambiente, que está esquecido nessa casa, como, por exemplo, a questão de energias renováveis. Temos que incentivar projetos de iniciativa popular aqui no Congresso. Temos que votar o PL que torna crime hediondo para a corrupção. Temos que parar de enrolar a questão do segundo turno da PEC 300, que traz equidade salarial a policiais, militares e bombeiros de todo o Brasil. E dar exemplo e falar de acordo com a sociedade, como nós voltamos e enterramos aquela PEC 37, que limitava os poderes do Ministério Público. Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Deputado Átila Lins, com a palavra. Deputado Felipe, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem oportuna e que Vossa Excelência faz nesta tarde. Realmente, esta casa recomeça as suas atividades nesse segundo período do ano 2013
com uma pauta gigantesca, porque todo mundo sabe, os deputados, as deputadas, a sociedade sabe que no ano que vem nós funcionaremos de forma precária. Até o mês de maio, esta casa poderá votar muitas matérias importantes, mas depois de maio, em junho começa as convenções partidárias, Copa do Mundo, campanha política logo no início de julho, que eu acredito até que essa campanha poderia começar um pouco mais tarde, em vez de começar dia 6 de julho, um pouco mais adiante. Quer dizer, então, se nós não aprovarmos este ano esta pauta gigantesca que Vossa Excelência se refere, com tantos projetos importantes para o Brasil, como a questão do orçamento impositivo, que é uma necessidade. A PEC 300 é outra necessidade. O grito das ruas, deputado Felipe, falou muito em saúde, educação, habitação, transporte, falou também em segurança. Então, é preciso que nós aprovemos o segundo turno da PEC 300 para dotar os policiais, militares, bombeiros, policiais civis de um salário digno para que eles possam cumprir com a sua tarefa. E o orçamento impositivo é para nós podermos, Excelência, ter a possibilidade de liberar as emendas individuais para atender os nossos municípios, as comunidades interioranas, que esperam de uma ação efetiva por parte dos parlamentares. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo discurso, pela abordagem que Vossa Excelência faz voltando por ao propriedade. nosso debate, principalmente... Deputado Felipe, eu também... Deixa eu só terminar, porque eu tenho uma pauta, só um segundo. A questão da agilidade nessa casa... precisamos realmente representar essas vozes das ruas e principalmente no que está acontecendo hoje. A gente não pode excluir a juventude política do debate aqui nessa casa. O que me vê hoje, que muito me entristece, é ver a juventude dizendo não querer participar da política. Isso está contra o princípio de modificação do país que nós desejamos hoje. O que eu falo e peço a essa juventude do país, que apesar de estar chateado, reclamar, pé da vida com essa política, que mude, faça o contrário, participe da política, ocupe esse lugar dentro do Congresso Nacional, porque precisamos de vocês. A população hoje não entende, quando se fala em falta de recursos, quando a gente vê belíssimos estádios de futebol, nos 12 estados do nosso Rio de Janeiro, a gente está realmente visitando o interior do país, as pessoas perguntam como é que se diz que não tem recurso para a saúde, como é que se diz que não tem recurso para a educação, como é que se diz que não tem recurso para a mobilidade urbana, se está gastando milhões e milhões de reais, bilhões de reais em estádio para a Copa. Então isso tem que ser feito de mais clareza. A questão hoje do orçamento impositivo, a todo momento fala no jornal que essa casa é uma casa de trocas por quê? O parlamentar tem um direito a colocar no orçamento as suas emendas individuais, que vai atender, acima de tudo, a população dos pequenos municípios que reclamam por esses estádios, que, na verdade, muitas das vezes a gente destina para essas regiões uma quadra esportiva, uma creche, uma escola, e isso não está acontecendo. Por quê? Porque a presidente não quer. Hoje o sistema é autorizativo, e a gente tem que, de uma certa forma, votar isso de uma certa urgência, o orçamento impositivo, que o Brasil só tem o que ganhar, para a gente poder dar, de uma certa forma, uma explicação para este município. Eu chego lá na minha Baixada Fluminense, eu chego lá na região dos Lagos, no Sul Fluminense, na Costa Verde, no norte, noroeste do estado, e eles me perguntam, você colocou recurso para nós e não chega, por causa do orçamento impositivo. Então tem que parar com essa mídia negativa de colocar o parlamentar sobre a parede. A gente tem que se levantar, acima de tudo, essa população foi eleita de voto democrático para representar esse país, e tem que levantar a cabeça para saber debater os assuntos que têm o interesse da sociedade, não se esquivar de se excluir sobre ele. O excesso de medidas provisórias que não deixam com que os projetos de lei dos deputados votem nesse Congresso. O governo não ajuda, se para nas comissões e tranca a pauta do Congresso. Eu acho que se a gente parar, o governo precisa, de uma certa forma, parar de editar toda semana a medida provisória, porque tranca a pauta e a gente, acima de tudo, não consegue exercer o nosso papel, que é de legislar. E o resultado disso, acima de tudo, são os índices cada vez mais baixos de credibilidade junto à opinião pública, e essa casa precisa mudar isso. O governo precisa deixar de ser protagonista. Presidente Dilma, para de ouvir somente líderes partidários, para de ouvir somente presidente de partido, escuta essa casa, todos os parlamentares, todos os deputados que foram eleitos pelo voto democrático, escuta acima de tudo a população, que você vai dar certamente um direcionamento para a nação, como ela deve e ela merece, acima de tudo. Eu gostaria de falar em relação a um projeto
que foi enviada através das medidas provisórias, mais médicos, que eu acredito que é um desrespeito trazer médicos estrangeiros para o país. O que se precisa hoje no Brasil é de estrutura. Não pode o governo elaborar esses projetos quando, na verdade, ele precisava, de fato, dar condições mais dignas de trabalho para os médicos, valorizando-os com os melhores salários, investir, acima de tudo, na qualificação. O Brasil não faltam médicos. O que falta são os médicos irem, de fato, para essas regiões mais necessitadas em saúde no país. É preciso criar universidades em locais onde não se tem médicos, para garantir, acima de tudo, a permanência desses médicos nessas regiões após a sua formação. O mesmo raciocínio vale para a residência médica e especialização em saúde. Hoje são oferecidas muitas poucas vagas para a residência médica. É preciso abrir novas vagas, e principalmente em regiões desprovidas de acesso à saúde. E esses especialistas, acima de tudo, poderiam viver nessas localidades. E, além disso, sem estrutura básica de saúde, me desculpe, governo Dilma, mas sem medicamentos, sem leitos, sem professores, sem hospitais, não tem jeito e não haverá possibilidade de uma especialização eficiente. Então, essas ações do governo poderiam ajudar a resolver o problema de saúde a longo prazo, oferecendo melhores salários, principalmente onde tem carência de profissionais médicos, no Sudeste e no Sul do país. Com certeza, essas pessoas abandonariam essas regiões, os seus lares, e seguiriam para essas regiões mais remotas do país, onde não há acesso à saúde. O problema seria diminuído a curto prazo, que é isso que nós temos que focar e que o governo quer certamente focar. O que a gente pode também elaborar seria um mutirão para a saúde pública no Brasil. Uma equipe de médicos, enfermeiros, para ir para essas regiões necessitadas para a criação de uma estrutura básica de saúde. Fica nítido, falando aqui, eu poderia ficar aqui o dia todo, mas existem múltiplas opções para evitar que o povo brasileiro sofra com essa vinda de médicos estrangeiros. Eu fico imaginando aqui, senhor presidente Zalci, como, por exemplo, a dificuldade na questão da comunicação. Médicos de outro país, como é que vai fazer para se comunicar com essa população brasileira que não fala, sem falar nas doenças dos seus países, que são doenças diferentes das doenças comuns aqui no país. Isso sem falar que isso vem de contramão do processo de valorização dos médicos brasileiros. O próprio Conselho Federal de Medicina é contra essa iniciativa de trazer médicos estrangeiros para o Brasil. Então, gente, o que a gente precisa aqui, acima de tudo, é olhar para o futuro. Eu acredito em mudanças com agilidade, com rapidez. E essa casa precisa ter o entendimento e saber o recado que as ruas estão passando para esse Congresso Nacional. Não podemos ficar engessados, precisamos trabalhar com agilidade, precisamos estar conectados para essa nova geração e esse momento que nós vivemos no Brasil. Então, eu quero, acima de tudo, dizer que eu acredito no Brasil, eu acredito nessa juventude, eu sou favorável a essas manifestações que são pacíficas. Às vezes a gente vê pequenos atos de vandalismo, mas isso é apenas uma minoria. A gente tem que olhar e perceber que a gente vive um momento completamente diferente. E eu quero fazer parte dessa história de modificação e de construção de um país melhor. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a essa casa, e gostaria apenas de noticiar que esta semana, no município a qual eu nasci, na cidade de Nova Iguaçu, vamos lá, está fazendo a festa de Tinguá, uma festa que certamente é a nona festa do Aipim, que vamos ter essa oportunidade de falar um pouco do futuro dos projetos que mudarão a vida, acima de tudo, daquela população, e que lá, através de emendas individuais deste parlamentar, conseguimos colocar um centro de convenções e uma sede administrativa que será construída no bairro e certamente será
um grande exemplo e um grande potencial de turismo na Baixada Fluminense e principalmente na nossa cidade, em Nova Iguaçu. Parabéns ao prefeito Nelson Bornier, que tem feito um trabalho sério no município da Baixada Fluminense, resgatando acima de tudo a dignidade, acreditando que Nova Iguaçu precisa estar no caminho certo, no caminho de desenvolvimento, no caminho do resgate, acima de tudo, de uma educação melhor, de uma saúde nos eixos, levantando o astral daquela juventude e dizer que vamos construir esse futuro que todos nós desejamos. Obrigado, senhor presidente Zalci, e rumo à vitória da construção de um país melhor. Obrigado. Bem, quero lembrar aos colegas